O que tem a ver religião e evangelho com homem? Qual é a diferença? Como vamos conseguir diferenciar isso? Talvez você veja aqui esperando um homem de alta performance, uma palestra capaz de mexer com seus sentimentos, com as suas emoções. De repente você veio aqui à espera de um treinamento para aprender como ganhar dinheiro, como prosperar, como ter um casamento bom, feliz. E de repente você vem nas terças-feiras ouvir sobre religião e evangelho. E eu quero que você me dê de presente pelo menos os próximos 25 minutos, que não vou pregar muito, mas de forma prática eu quero levar você à consciência que tem coisas que não se misturam. Por exemplo, água com óleo não se mistura. Fogo com água também não se mistura. A vida não se mistura com a morte, e nem a morte consegue se misturar com a vida. E quando falamos de religião e evangelho, nós também entendemos que religião e evangelho são duas coisas distintas e muito distantes. E quando nós compreendermos a diferença de uma para a outra, nós com certeza viveremos uma vida de maior satisfação, contentamento e restauração em todos os âmbitos, seja social, seja espiritual, seja financeiro, familiar ou até mesmo algo pessoal. A religião nos traz uma conotação e um entendimento de que é a procura do divino. O homem procurando meios e formas para poder agradar uma divindade. A religião nos ensina que todos os esforços que forem necessários nós fazermos para agradar a Deus, então nós estamos dispostos a fazer. Através de obediência, através de regras, porque tudo que a religião nos ensina é um meio pelo qual, através dos seus esforços, esse homem consegue encontrar Deus. Até porque todos nós necessitamos de algo melhor do que nós mesmos. Todos nós precisamos de algo mais elevado, mais sublime. Ninguém consegue viver baseado só nas suas experiências humanas. Todo mundo precisa de algo que transcende a própria experiência humana para uma experiência divina e sobrenatural. Então a religião nos ensina que quanto mais alta performance eu tenho, mais possibilidade de agradar a Deus eu também tenho. Enquanto que o evangelho não é a força da alta performance, não é a capacidade do homem tentando buscar meios e maneiras para agradar o seu Criador, porque a diferença da religião para o evangelho é que enquanto a religião nos força a obedecer tradição, regras, o evangelho é a boa notícia. E qual é a boa notícia? É que quando compreendermos de forma clara o evangelho, nós não precisamos fazer força para tentar agradar a Deus, porque quando falamos de uma boa notícia, é Deus enviando seu Filho ao mundo, a fim de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, logo, não há como o homem conseguir, na sua própria força, tentar agradar a Deus, porque se você reconhece Jesus como Senhor da sua vida, de fato, em Jesus, você já agradou a Deus. Então, todos os esforços que nós imprimimos para tentar ser uma pessoa melhor, é perca de tempo. Porque ninguém consegue ser melhor na sua força. Ninguém consegue ser bom o suficiente a ponto de Deus se levantar no trono dele e aplaudir a nossa postura porque somos alguém bom. E não é isso que o Evangelho nos ensina. Há um grande pensador nas Escrituras e um grande apóstolo
que todas as religiões o aprecia, tanto o catolicismo como o judaísmo e também o cristianismo, que é o apóstolo Paulo, ele diz nas suas cartas: não há um justo sequer, não há quem entenda, e não há quem busque a Deus, porque na verdade a religião é a famosa procura por Deus. E sempre nós estamos tentando procurar a Deus com os nossos méritos, com a nossa bondade, com a nossa capacidade, querendo encontrar o divino com coisas humanas, querendo ter uma experiência que transcende qualquer experiência humana, com o coração cheio de podridão e de imundícia. É impossível, por mais que na etimologia da palavra religião, que é o ato de ligar o ser humano com o ser divino, essa ligação, ela nunca há de acontecer. Por quê? Porque não somos bons. Se a gente se olhar no espelho, nós vamos perceber que dentro de nós existe mais maldade do que bondade. Que dentro de nós existe mais coisas negativas do que propriamente coisas positivas. Porque somos maus por natureza. A natureza, ela é intrinsecamente má. Então, quando falamos de religião, é a famosa busca de tentar agradar a Deus e servir a Deus com os nossos esforços. E todas as vezes que tentamos fazer isso, cansa. Porque não temos capacidade de se aproximar de Deus. Primeiro, porque dos atributos dele, a Bíblia diz que Deus é santo e nós somos sujos. A Bíblia diz que Deus é amor e nós somos o oposto do amor. Por isso que tentaram medir o tamanho de Deus, e até hoje, nem Platão, nem Aristóteles, nem os grandes pensadores da época conseguiram decifrar ou tentar medir a grandeza de Deus, porque Deus não tem medida. A Bíblia diz: ó, a profundidade da riqueza do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus caminhos. Então Deus pode ser do tamanho que você imagina. Então, medir Deus na nossa percepção humana é limitar demais a grandeza de quem não pode ser medido pela capacidade do homem. Isso é religião. É tentar encontrar Deus com a força do braço. É tentar encontrar Deus através de sacrifício. Por exemplo, o Cairo falou da diferença de Davi e de Saul, os dois reis de Israel. O primeiro rei tentou agradar a Deus fazendo sacrifício, mas na verdade ele não queria agradar a Deus fazendo sacrifício. Ele queria mostrar para o povo que Deus era com ele, sendo que na verdade Deus já havia o rejeitado por conta da sua vida religiosa. Então, quando o pensador apóstolo Paulo disse que não há um justo, o que isso significa? Que não existe justiça no homem, não existe bondade no homem. Então, quando nós olhamos para nós, o profeta Isaías disse isso, que a nossa justiça perante Deus é como trapo de imundícia. Não acontece isso com você de vez em quando? Esse mês eu vou ser um homem melhor. Não vou mentir, não vou roubar, não vou trair meu cônjuge, não vou negar a minha fé. E o que acontece? Aquilo que você não quer fazer, você está fazendo toda hora. E sabe por quê? Porque você é mau por natureza. Quer um exemplo disso? O Decálogo, por exemplo, os 10 mandamentos que Deus dá para Moisés lá no Monte Sinai. Ele fica 40 dias e 40 noites recebendo as instruções de Deus, e a história diz que Deus escreveu aquelas tábuas de pedra com o próprio dedo, apresentando para nós a evidência do pecado, porque nós só conhecemos o pecado através da lei. Quando a lei diz, não adultera. Então, a partir dessa manifestação da lei, nós entendemos que se um homem adulterar, se um homem cobiçar e desejar aquilo que não é dele, ele já
cometeu pecado. Só que agora, enquanto Deus está dando a lei para Moisés, que era uma conduta de vida moral para esse povo viver, o povo estava lá embaixo, sob a liderança do irmão de Moisés, chamado Arão, o sacerdote, e o povo começou a impressionar, dizer para ele: Moisés morreu, Moisés está morto. Então, se Moisés está morto, não há possibilidade de conhecer Deus invisível, porque o Deus invisível não existe. Então, vamos fazer um bezerro de ouro. Quando o povo sai do Egito, por exemplo, a Bíblia diz que eles saíram com ornamentos, prata e ouro. Eles saíram com tanta preciosidade e riqueza que eles construíram um bezerro de ouro para adorar. Agora esse boi é o nosso Deus, porque o religioso, ele precisa ter uma evidência de alguma coisa para chamá-lo de Deus. Ele tem que ter uma imagem, ele tem que ter a representação de um homem, de uma pessoa. Por quê? Porque ele entende que a religião faz isso. Então o povo não era pobre, porque eles tinham prata e ouro. Mas a pobreza desse povo, sabe qual foi? O que a religião impregnou. Quando você não entende o que é evangelho, todo o seu recurso, toda a captação da sua renda, ao invés de você investir naquilo que traz benefício para a sua casa, a sua família, para você mesmo, para uma sociedade melhorar, a gente acaba investindo na nossa vaidade. E nós começamos a construir deuses para que possamos adorar, porque todo ser necessita de adorar algo. E o evangelho é o oposto. Então, quando Moisés quebra, que ele desce do monte, que ele quebra a tábua da lei, porque ele viu o povo se corrompendo, quando ele desce do monte, ele ouve um barulho de uma festa. E Deus disse para ele: olha, Moisés, o povo já se corrompeu. E ele ficou tão irado que ele pegou aquelas tábuas e quebrou. Agora, a grande questão é para a gente aprofundar nisso. Se Deus sabia que o povo não ia ter condição de viver a lei que ele mesmo deu, a pergunta é: por que ele deu então algo sabendo que o povo não ia viver? Faz sentido isso? É a mesma coisa se eu pegar um carro, dar na mão da minha filha e falar: vai até Nova Esperança e compra um lanche para o pai e vem em segurança. Vocês acham que ela vai conseguir? Então por que eu peço? É a mesma coisa. Se Deus já sabia, porque antes do povo, antes de Moisés quebrar a tábua da lei, o povo já tinha quebrado no coração. Então a religião é isso, é uma vida de aparência, é uma vida de mentira, escondida de verdade. A religião celebra o exterior, o estereotipo. A religião nos apresenta uma máscara, uma capa. Porque antes de Moisés quebrar a tábua, o povo já tinha quebrado no coração. Agora, a grande descoberta é: Deus deu a lei para dizer para esse povo: vocês são tão ruins que vocês não têm condição de viver a lei. Porque Deus deu a lei para salvar o povo, mas a lei não salva. E quando Deus dá a lei e eles quebram, então Deus está querendo ensinar esse povo o seguinte: vocês precisam de algo muito maior do que a lei para ser salvo. Por isso que Jesus veio, para inaugurar o evangelho do reino, para dizer para nós que na nossa força nós somos fracos por natureza, e que nós não temos condições. Só um pano de fundo para você ter uma ideia. Se você não conhece, as 3 maiores religiões do mundo é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. E qual é a diferença desses 3? Vou
revelar para você. Por exemplo, todo judeu, eles contemplam 613 leis. E eles vivem integralmente, na totalidade. Entanto que quando Deus transforma a vida de Saulo de Tarso para o apóstolo Paulo, o que acontece? Ele se defende dizendo, olha, se vocês acham que vocês são bons, quanto mais eu, quanto à lei irrepreensível. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Se eu sou irrepreensível quanto à lei, eu tenho autoridade para dizer para vocês, eu vivo os 613 mandamentos. Eu sou fariseu de fariseu, um religioso poderoso. Mas quando ele está a caminho de Damasco, sendo um perseguidor dos cristãos, da igreja, ele teve um encontro com o autor do Evangelho, que se chama Jesus. E ele fica cego durante 3 dias, ele vai para a casa de um servo do Senhor chamado Ananias, e lá Ananias ora por ele, e ali começa um processo de transição de Paulo, Saulo de Tarso, deixar a religião para entender a verdadeira essência do Evangelho, a ponto de dizer que agora não vivo mais eu, mas existe alguém mais poderoso do que eu, que vive dentro de mim. Então eram 613 mandamentos. Deus viu que a gente não tinha capacidade de viver. Então ele encurtou para 10, com Moisés. Mas Jesus vem no primeiro século. E ele inaugura um novo e vivo caminho, e uma nova proposta de vida, e uma nova notícia, dizendo, vocês não têm condições de viver 613 mandamentos? Então, eu dei 10 através de Moisés, e nem 10 vocês conseguiram viver. Eu vou encurtar para 2. E qual é os 2 mandamentos descritos por Jesus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. E o segundo? E o seu próximo como a ti mesmo. Não se assuste o que eu vou dizer para você agora. Mesmo assim, Jesus viu que nós não teríamos capacidade de viver 2 mandamentos. De 613, ele encurtou para 2. Para dizer para nós, a religião vai te falir. A religião vai te matar. A religião é uma proposta de vida, mas na verdade o que impera é morte. Então ele foi bonzinho conosco. João capítulo 14, ele diz, um novo mandamento vos dou. E qual é? Que amemos uns aos outros. E como que eu consigo amar o outro mais do que eu amo a mim mesmo? Através dessa transição de deixar de ser religioso e passar a entregar a vida para o autor do Evangelho, que é Jesus Cristo, que inaugura um novo estilo de vida sem os esforços do homem para agradar a Deus, porque na força do homem ele não consegue. E na relação desta comunhão com Deus, através de Jesus Cristo, nós temos condições de amar aquilo que Deus ama. Na força nós não conseguimos. Na nossa capacidade nós não conseguimos. A religião diz o que eu faço para agradar a Deus. Qual é o ritual que eu tenho que cumprir para agradar a Deus? Quanta cesta básica eu tenho que dar para agradar a Deus? Quantas vezes eu tenho que andar de joelhos para agradar a Deus? Mas o Evangelho diz, quando você ainda era uma porcaria, em Jesus eu já te amei. Quando você não prestava, eu dei o meu filho para morrer naquela cruz no seu lugar.
E agora a sua justiça não é fruto da sua capacidade. A sua justiça é o reconhecimento e a fé que você tem em Jesus que te faz um homem justo. Porque sem Jesus, vamos continuar sendo essa miséria de homem que somos. Quantas promessas você já fez para você mesmo e você não teve coragem de cumprir? E não é que faltou coragem. É porque você não é bom. Para você ser bom, você precisa de alguém melhor do que você. E esse alguém não é terapia. Esse alguém não é PNL. Esse alguém não é alta performance. Esse alguém é uma relação de fé e de entrega com aquele que se abriu mão de toda a sua glória, o divino se fez humano e o divino habitou entre nós em carne e osso para dizer para vocês, eu inauguro um novo tempo e uma nova estação e a relação de vocês comigo vai fazer com que vocês sejam o que Deus quer que vocês sejam. Então a diferença da religião para o evangelho é que a religião se importa com a aparência. Talvez é você que está aqui com aparência de vida, mas você já morreu há muito tempo. Morreu para a sua família, morreu para os seus negócios, morreu para a sua sociedade, morreu para a sua igreja e fica esbanjando a aparência de alguém que está bem. Mas ninguém é melhor do que Deus em Jesus para saber como é que você está. A religião nos ensina a ser mascarados. A religião nos ensina a manter a postura. Ninguém pode saber que eu estou mal. Porque para esse mundo atual, fraqueza e tristeza é sinônimo de derrota. Então arrotamos caviar. Sob a perspectiva de que tudo está bem, mas não está. Porque esta é a atrocidade que a religião fez conosco. E o apóstolo Paulo, ele diz em Efésios 2, 8, 9, que a salvação não vem de vós. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Se Deus me prosperar esse mês, eu vou entregar 10 cestas básicas para as pessoas pobres. Porque assim Deus vai ajudar eu nos meus negócios. Sabe qual é o nome disso? Religião. Se Deus me prosperar nesse novo empreendimento, nesse novo projeto, eu vou parar de fumar. Se Deus fizer o que eu desejo, eu vou parar de trair minha esposa. Então você percebe que a religião sempre vem condicionado com algo. Eu vou fazer para Deus me abençoar. O evangelho é o inverso. Eu não faço para Deus me abençoar. Eu faço porque Deus já me abençoou. A religião nos ensina a fazer barganha com Deus. Já aconteceu com você? Por exemplo, quando eu voei a primeira vez de avião, eu fiquei tão tenso, que se entrasse um bispo da igreja católica, ele ia me beatificar dentro de 18. De tão santo que eu fiquei naquele avião. Porque vai que acontece alguma coisa aí e eu morro. Então eu tenho que manter a panca, a postura. Não é assim que acontece quando você está sobre uma situação desafiadora para você? Vou tentar ser melhor, porque quem sabe Deus se agrada de mim e Ele me dá aquilo que eu quero. Isso é religião. Então o que faz você viver um estilo de vida diferente do que a religião propõe é o fato de você poder entender o evangelho.
E a proposta do Evangelho começa em João 8:32, dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará, e continua até o 34, dizendo: se o Filho, o Criador do Evangelho, o que inaugurou o Evangelho, se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Como que um homem pode dizer que é livre se ele ainda é viciado em pornografia? Como que um homem pode dizer que é livre se ele ainda trai a esposa, trai os filhos? Necessita fumar todo dia, toda hora, beber toda hora, se masturbar toda hora. Como que esse homem pode dizer que é livre? A liberdade é fruto do conhecimento da verdade. Então agora eu não vivo mais na perspectiva de agradar pessoas porque eu quero ser aceita por ela. Eu vivo sobre a perspectiva de que Deus já me aceitou. E uma vez que Deus me aceitou, agora eu sou livre para viver essa vida baseado não naquilo que as pessoas pensam ou acham, mas baseado naquilo que de fato eu sou. Muito prazer, meu nome é Sanderson. A religião te faz ser mascarado. O Evangelho te faz ser livre. O religioso, quando peca, ele se autoflagela, ele se pune, ele perde o sono, ele tem inquietação na consciência, ele tem remorso, por exemplo. Judas traiu Jesus. E quando Judas percebe a besteira que ele fez, ele voltou nos mestres da lei e nos líderes religiosos e ele tentou devolver as moedas que ele tinha pegado para trair Jesus. E sabe o que aconteceu com Judas? Ele se enforcou. Porque a religião, ela pune. Repito, a religião pune. A religião não aceita com que você erra ou com que você peca. Então você começa a viver uma vida baseada em proibições. Não pode isso. Por que não pode? Porque minha igreja não permite. Não pode isso. Por que não pode? É porque não é a minha religião. E aí você não pratica o que eles proíbem em público. Mas em secreto você está praticando toda hora. Isso é religião. Por isso que a gente tem que ter um Deus que a gente toca. Por isso que a gente quer se relacionar com Deus, que eu consigo me prostrar. Por quê? Porque quando eu saio da frente desse Deus, Ele não sabe mais nada da minha vida, porque eu só tive aquele lance com Ele. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, contemplando o bom e o ruim. Nas áreas mais indomadas do seu coração, Deus conhece. A religião te manda esconder. Ocultar. Pequei. Ninguém pode saber, senão vão tirar meus privilégios. E sabe qual é a diferença do Evangelho? É que enquanto na religião você não pode nada, pegue meu raciocínio para não falar que eu estou dizendo heresia, tá? Eu morei em Lobato e eu fui considerado herege em Lobato, porque quando eu cheguei em Lobato com 24 anos de idade, eu dei uma palavra na igreja e falei, gente, ó, agora pode tudo. Aí a igreja aqui pode tudo. E as igrejas mais tradicionais ouviram aquilo e distorceram. E eu afirmei, pode tudo. A religião que te proíbe algumas coisas. O Evangelho não. A beleza do Evangelho é essa, meu irmão. Você pode fazer o que você quiser, só não peque. Então, repito, você pode fazer tudo, só não peque. Me explica melhor isso, pastor, e eu vou te explicar. Tudo aquilo que te proíbe, você só espera uma oportunidade para fazer escondido. Porque isso não foi gerado em você. Então, por exemplo, a religião te proíbe trair sua esposa. O Evangelho não é um cabresto que fica te guiando para lá e para cá.
Isso começou em Adão. Adão, você pode comer o que você quiser. Só não toca nessa árvore aqui, ó. No resto, você pode fazer o que você quiser. Porque Deus não quis nos criar para ser um fantoche na mão dele. Um objeto na mão dele que ele controla, como um controle de Atari, quem é mais antigo aqui, ou um PlayStation 5. Uma das maiores riquezas que o Evangelho nos dá é o poder de livre-arbítrio, o poder de escolher e decidir como nós queremos viver. Tem gente que não quer viver bem. Tem gente que quer viver uma vida promíscua. O Evangelho não vai te proibir. Mas você precisa entender que as consequências também ele não vai tirar. Por isso que hoje você vê pessoas que são santos na igreja e péssimos na vida. Porque a religião te faz ser mascarado. Ó, você tem que ter postura perto das pessoas. Você é um cara irado, ó, perto dos outros você não pode irar. Você tem que ser calmo. Aí você chega em casa, você é um carrasco, por exemplo. Por isso que a marca predominante de todo hipócrita é ele ser crente em todos os lugares, menos em casa. Isso é religião. Ninguém está vendo? Vou fazer. Então, eu posso trair minha esposa? Eu posso. Mas por que eu não traio a minha esposa? Não é porque é uma proibição da religião. É porque eu conheci a liberdade. Eu conheci a essência. Eu conheci o amor. Eu conheci aquele que deu a vida por mim. Logo, se eu amar aquele que me amou primeiro, naturalmente, eu não vou trair minha esposa. Por quê? Porque a minha relação de verdade e de liberdade está fixada nele. Então por que você vive dessa maneira? Não é porque a religião me permite ou me proíbe. Eu vivo dessa maneira porque eu entendi o Evangelho. Quem entendeu o Evangelho vai entender toda a vida. Então, quando eu oferto, eu não oferto para fazer barganha com Deus, para trocar com Deus. Quando Deus me der alguma coisa, eu vou dar alguma coisa para Deus. O Evangelho diz, não, eu não preciso que Deus me dê nada, porque Deus já me deu tudo. Então, tudo que tenho, tudo que sou, tudo que eu utilizo, todas as coisas aos quais estão em mim, não me pertence mais, porque agora não vivo mais eu, mas aquele que inaugurou o Evangelho vive em mim, acabou. Então, se no Evangelho eu perder, eu estou perdendo para ganhar. Na religião, quando você perde, você atribula. Não é isso? Onde já se viu? Um crente não pode passar luta. Quem falou para você que não? Existem 3 formas da gente conhecer Deus. Primeiro, através da leitura da Bíblia. Segundo, através da oração. E terceiro, um caminho eficaz para conhecer Deus, através do sofrimento. Mas o religioso quer isentar o sofrimento. Por quê? Ele acha que o sofrimento não faz parte da vida. Por isso que quando na religião eu ganho, eu me acho o cara. Mas quando eu perco, eu me acho um dos piores homens. E o Evangelho diz, aquele que quiser ganhar a sua vida, vai ter que perder. E eu concluo com a história de Lázaro, que você já conhece, descrita em João capítulo 11. Jesus ouve uma notícia de que um dos seus melhores amigos, chamado Lázaro, havia ficado doente. E do lugar onde Jesus estava, até Betânia, de Betânia a Jerusalém, havia um caminho a ser percorrido, e quando aquele mensageiro vai anunciar Jesus, que o melhor amigo dele estava doente, no regresso, no caminho de volta, Lázaro
havia morrido. E esse foi um dos últimos milagres de Jesus realizado na terra. E depois aconteceu a sua crucificação e a sua morte. E Jesus libera uma palavra, diz, olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Jesus espera 4 dias para se aproximar do túmulo de Lázaro. E quando ele se aproxima do túmulo de Lázaro, estou resumindo bem a história, ele não ora para Lázaro ressuscitar, mas ele faz uma oração, porque o religioso, ele não sabe quem ele é, ele precisa ficar fazendo orações, e às vezes muda até o tom de voz, para achar que através do tom de voz dele, Deus vai ouvir. E Jesus disse, Pai, graças te dou, porque sempre o Senhor me ouve. E Jesus faz essa oração para que as pessoas reconheçam, porque todo mundo queria matar Jesus, porque Jesus não era religioso. Mas a religião matou Jesus. Claro que é o nosso pecado, mas naquela época foi os líderes religiosos que mataram Jesus. E se Jesus viesse hoje aqui em carne e osso, muita gente também mandaria crucificá-lo. Pai, graças te dou, porque sempre o Senhor me ouve. E de repente, ele dá uma ordem para remover a pedra do sepulcro. E ele diz, Lázaro, vem para fora. E o texto diz que Lázaro estava todo enfaixado, dos pés às mãos, ou à cabeça. E aqui já acontece um grande milagre, como que alguém que está todo enfaixado, morto há 4 dias, cheirando mal, nem tanto que quando Jesus disse para remover a pedra, a irmã de Lázaro, Senhor, mas já cheira mal. Porque gente religiosa, o potencial dele é viver na lógica humana. E o Evangelho nos ensina que um homem de Deus, ele não vive pela lógica humana, ele vive pela calculadora de Deus. E Lázaro saiu para fora, todo enfaixado. E houve um grande milagre, um alvoroço na cidade de Betânia. Uma manifestação poderosa de maravilhas aconteceu ali. E esta passagem pode ser para nós aqui, eu posso utilizá-la como uma metáfora para falar sobre religião e evangelho. A religião ata suas mãos, enfaixa o seu corpo e tem como potencial e força máxima te matar. Mas Jesus te liberta. Basta uma palavra dele, todo o seu destino pode mudar hoje. Porque tentar buscar Deus na força cansa. Tentar servir a Deus com a força da capacidade do intelecto é impossível. Mas se abrirmos o nosso coração para que a plenitude da graça de Deus se manifeste nesse corpo corruptível, eu posso ser livre. Eu posso ser transformado. Porque a graça de Jesus é suficiente para libertar um homem do vício, da angústia, da depressão, da tristeza e dos seus momentos difíceis. É a graça de Jesus que pode sustentar um homem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês de experiência. Quando as coisas arrocham para o meu lado, eu conheço um caminho. Um caminho de proximidade. De olhar para ele e dizer, eu não consigo na força do meu braço. Eu dependo da sua graça e da sua misericórdia. E se nós temos terapeutas aqui, eu não tenho nada contra você. Mas eu preciso finalizar com essa perspectiva.
A ciência, ela tem como alvo principal revelar a verdade das coisas. Esse é o papel da ciência. A consciência revela a verdade de si mesmo. Você sabe, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, você sabe como foi o seu dia. Então, se a ciência revela a verdade das coisas, a consciência revela a verdade de si mesmo, a minha pergunta é, o que revela Deus, já que Ele é invisível? Isso é vida. Você não viu Deus aqui. Você não tocou em Deus aqui. Mas o Evangelho me ensina que se eu crer de todo o meu coração, que aonde houver 2 ou 3 reunidos na presença dele, Deus se faz presente. Sabe o que aconteceu ali agora, na hora do louvor? Eu e o Caio estava chorando. E não é chorando por problema não, porque o diabo não é digno das minhas lágrimas por causa de problema. Chorando porque a presença de Deus está aqui. Vocês viram o Bruno quando ele subiu? Ele sentiu aqui, ó. Estou sentindo algo diferente. E, senhores, é para isso que Deus trouxe você. É para dizer para você, você está cansado de viver regra, cansado de viver dogmatismo, cansado de viver preceitos e tradição de homem. Você não pode ser encabeçado por ninguém. Ninguém tem poder de dizer como que você tem que viver. O único que tem poder de dizer como que se vive é uma relação de amor com Deus. Comunhão com Deus. A ciência revela a verdade das coisas, a consciência revela a verdade de si mesmo. Então, senhores, a religião não nos apresenta o Deus real, a religião não nos apresenta o Deus verdadeiro, mas o Evangelho que desceu do céu, o Cristo em toda a sua glória, habitou na terra, viveu entre os homens para dizer que Deus é bom, e se Ele é bom eu posso provar a qualquer momento. Deus não é igreja, Deus não é batista, Deus não é assembleia, Deus não é quadrangular, Deus não é comunidade evangélica, Deus não é presbiteriana. Tem muita gente indo para a igreja no domingo, mas nunca conheceu Jesus da igreja. Pode ser o seu caso, você vem no hangar e Deus não é hangar. Talvez você procurou Deus no lugar errado. E hoje você vai achar Ele aqui. Porque se Ele entrar na sua vida, meu irmão, você de fato vai ser livre. Não precisa esconder mais nada. Você pode chegar em casa e falar para a esposa: amor, eu pequei. Mas eu conheci um ser tão poderoso que Ele foi capaz de me perdoar, de me limpar, de me restaurar. E agora eu me tornei um novo homem, porque o Evangelho tem essa proposta de fazer de nós um novo homem. Prova. Colossenses 1:28 diz: esse é o segredo. Não tem alta performance. Entra no teu quarto e agoniza lá até Ele se revelar quem Ele é. Não tem segredo. Eu quero que você feche um pouquinho os seus olhos e encurve a sua cabeça. Cadê o André? André, dá para cantar aquela canção, a primeira que vocês cantaram? Feche os seus olhos e o autor desse evangelho vai fazer você chorar agora. Talvez você nunca chorou, porque a religião te ensinou que homem não chora. Talvez você nunca se arrependeu por aquele pecado que você cometeu. Mas hoje o Evangelho está aqui com uma proposta. Eu quero fazer de você um novo homem.